Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje tem Flamengo Internacional pela Libertadores da América, um jogo muito importante para o Flamengo e também para o Internacional, que por sinal é o time da Renata Fã, e ela vai passar todos os detalhes com Ronaldão e Cicinho também aí, falando muito sobre este embate aí. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. No final tem uma notícia bombástica falando sobre o mercado da bola e contratações para o Flamengo. Então, é isso aí. Créditos, jogo aberto, ESPN Brasil. Sendo assim, bora pro vídeo, galera. Abordar o assunto de hoje. A Libertadores segue com confronto brasileiro, Flamengo e Internacional. Parecia tão distante, tinha o Mundial, a volta do Mundial. E agora, olha quem está no Maraca, Igor Dorileu por lá, para contar um pouquinho mais sobre essa preparação do Flamengo, do Inter. Ai, Igor, eu não dormi bem essa noite, não vou mentir, hein? Pra você, aquele bom dia especial. Bom dia, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que acompanham o Jogo Aberto. Pois é, uma noite importante, com certeza está deixando os torcedores ansiosos, tanto do Flamengo quanto do Internacional. Ainda faltando muitas horas para a partida, já tem muitos torcedores do Flamengo aqui dando voltas no Maracanã, com camisa, com bandeiras. Inclusive um deles acabou de me parar aqui e falou, avisa para Renata que hoje o Flamengo vai meter uns 3-0 no Inter dela. Então a galera tá otimista por aqui, e mais tarde, mais uma vez, o Maracanã terá um grande público, ingressos esgotados, cerca de 68 mil torcedores são esperados nas arquibancadas, nesse que vai ser o primeiro dos 3 duelos entre Flamengo e Internacional dos próximos 8 dias. Hoje à noite se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No domingo, no Beira-Rio, medem forças pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro, e aí na próxima quarta-feira também em Porto Alegre definem quem avança para as quartas de final da competição continental. Bom, e para hoje o Flamengo tem um retorno importantíssimo. O volante Jorginho, que estava suspenso no duelo contra o Mirassol, sábado aqui mesmo no Maracanã, volta ao time titular. Por outro lado, o Arrascaeta, suspenso pelo 3º cartão amarelo, não fica à disposição. O Felipe Luiz deve usar o Luiz Araújo na função dele, compondo o setor ofensivo ali ao lado do Plata, do Samuel Lino e também do Pedro. O Internacional também tem retornos importantes. Na lateral direita, o Aguirre, que foi poupado no duelo contra o Red Bull Bragantino no sábado em Bragança Paulista, retorna ao time titular, assim como o zagueiro Vitão, que estava suspenso pelo STJD. E lá no comando de ataque, o garoto Ricardo Matias, de apenas 18 anos, deve ser mantido na equipe titular. Ele que foi muito elogiado pelo técnico Roger Machado depois dessa vitória contra o Red Bull Bragantino, num jogo que ele decidiu, fez 2 gols. A gente preparou uma matéria contando mais detalhes sobre esse jogo decisivo de hoje entre Flamengo e Internacional. Vamos assistir. Será o primeiro jogo de uma série de 3 confrontos em apenas 8 dias. Hoje mais tarde, no Maracanã, Flamengo e Internacional começam a disputa por uma vaga nas quartas de finais da Libertadores. Domingo, no Beira-Rio, tem duelo pelo Brasileirão. E na próxima quarta-feira, também em Porto Alegre, os 2 times definem quem segue vivo na competição continental. Na única partida entre as 2 equipes nesta temporada, ficou tudo igual. Empataram em 1-1 no Rio de Janeiro, na estreia do Campeonato Brasileiro. Com ingressos esgotados mais uma vez, o Maracanã terá um grande público. Cerca de 68 mil torcedores são esperados nas arquibancadas. A maioria será rubro-negra, claro, mas os colorados também estarão presentes e fizeram questão de demonstrar apoio ontem na chegada ao hotel em que o time está hospedado, em Copacabana, na zona sul da cidade. De volta ao time titular, depois de cumprir suspensão na partida contra o Mirassol no sábado pelo Campeonato Brasileiro, o volante Jorginho vive a expectativa de disputar uma partida de Libertadores pela primeira vez após passar 18 anos no futebol europeu. A expectativa é grande e a vontade mais ainda. Estamos preparando muito bem para esse jogo, que é um jogo fundamental e muito importante, mas
a vontade da minha estreia pessoal nessa competição que eu assisti tanto quando era pequeno. Se Jorginho retorna, Arrascaeta, suspenso, será desfalque. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Jorginho e Alan formando a dupla de volantes, Plata, Luiz Araújo e Samuel Lino, e na frente, Pedro. O Colorado também vai ter o retorno de 2 titulares, o lateral direito Aguirre, poupado diante do Red Bull Bragantino no sábado, e o zagueiro Vitão, que estava suspenso pelo STJD. O jovem atacante Ricardo Matias, de apenas 19 anos, que marcou 2 vezes na vitória em Bragança Paulista, deve ser mantido na equipe. Eu quero ficar sempre refém do campo, do treino e do campo. O Ricardo vem fazendo os dois e provou que, na verdade, né, quando tu treina o jogo, tu vai jogar o treino. Ponto. Um provável internacional tem Rocher no gol, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia, Alan Rodrigues, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley, e Ricardo Matias no comando de ataque. E agora é a hora da onça, bebeado. Eita. Será? Meu Deus do céu. Negão, vai devagar. É o time que venceu o Bragantino, deu uma expectativa, deu um fôlego, uma renovação de ânimo. Mas é o Flamengo, no Maracanã, um time perigoso. Agora, o Inter está definindo uma Libertadores. Tem que jogar na sua máxima concentração, tem que ser organizado, não pode se intimidar com o poder da torcida, que é maciço do Flamengo. É isso. Tem que jogar um jogo com seriedade, com vontade, querendo se classificar. E lembrando que vai definir em casa. Então, é isso. E tem mais um jogo ainda no Brasileiro no final de semana. Ah, contra quem que é? Flamengo. Também já vai ser de uma vez só, né? Ou pra bem ou pra mal. Será que e aí, vamos, Cici? será que nós vamos ouvir aquela música? Taca, taca, taca. 3 tacas? Cici, 3 tacas, não. Mas assim... Mas sabe o que é interessante? O que é interessante? Colocou os 2 campinhos aí, o meio de campo do Inter e do Flamengo, muito interessante. Se você, ali que vai se ganhar o jogo. A única coisa interessante que eu vi ali, Cici, não, mas é que tem assim, 11 contra se 11. você for, exatamente, se você for analisar jogador por jogador, não tem essa disparidade toda. O torcedor do Inter também não tem que ter todo esse temor, porque o Inter tem um grande time. E se tem um time que pode jogar de igual para igual com o Flamengo, é o Inter. Já provou isso na estreia do Brasileiro. Então, assim, e o torcedor tem que pensar também, são 2 jogos. Mata-mata. Mata-mata. Não é, o Inter não pode o quê? Vacilar e querer jogar de qualquer jeito no primeiro jogo, tentar decidir. É colocar o pezinho no chão e tentar implantar seu ritmo de jogo. Não é pra se desesperar, não. E o torcedor tá acreditando. Você viu que foi lá no hotel, recepcionou os jogadores, fizeram a fumaça lá. Fumaça, então, a torcida está acreditando. Por que não os jogadores acreditarem? Que pode. Não, eu vou dizer uma coisa. Perder jogo antes do jogo começar, isso não existe. Ninguém fez isso. Não existe. Só no São Paulo e Agora, Flamengo. você tem que respeitar o adversário. Você tá jogando contra o melhor elenco do Brasil, o time que mais investiu em contratações, uma equipe que é amplamente comentada e elogiada, não só no jogo aberto, mas na mídia. E o Inter tem que fazer a parte dele. O Inter tem que mostrar que ele tem condições. Depende só do Inter segurar o Flamengo. Esse é o problema. O Central Córdoba ganhou do Flamengo no Maracanã. O Atlético Mineiro ganhou do Flamengo. Então, eliminou! Mas ganhou no Maracanã. Então são exemplos que o Inter tem que ter. Como que marcaram esses times jogando contra o Flamengo? Pô, vamos tentar então fazer isso aí. Hoje, esse jogo, se o Alan Patrick tiver naquela noite inspirada, pode favorecer. Estarei assim em casa, Lampa. Foi de perda. Aproveitar que o Arrascaeta está suspenso, que esse sim é um jogador que faz a diferença. Ronaldão, não é simples, obviamente, eu tô mas com tem você. que jogar. O que você falar, eu tô com você. Não, é o negócio calma, seguinte. que você muda de ideia rápido. E aí, Rona? Menina Renata, o que você falou? O primeiro jogo que teve no Brasileiro, o que aconteceu lá no Maracanã? 1-1. Saiu na frente o Inter. E o Flamengo todo remendado, sem ninguém. Mas agora vai ter a volta de alguns jogadores. O que? O Pedro.
Pedro fez o que até agora? Só fez um gol contra o Fluminense. Só. Mas o Pedro é um jogador que a gente sabe que a qualquer momento ele aparece e aparece bem. Então eu não caio nessa conversa de que o Pedro não tá na melhor fase. O Ian não tá perdendo calibrado. pênalti, o Ian, menino Ian. Então, não tá Acabou numa com o fase Corinthians. boa. O outro lá, o Araújo, não tá numa fase boa. Não tá, não adianta. Sonho meu. Mas um dos melhores jogadores do Brasil hoje estará fora, que é o Arrascaeta. Arrascaeta fora. Então... O Rossi também não está tão bem, o Rossi. Como não? Pegando tudo. Meu Deus. Então. Mas o Rocher já trouxe muita qualidade pro gol colorado. O Rocher tá com a No jogo cabeça contra o fora do Bragantino, gramado, no jogo contra o Bragantino ele foi muito importante. As bolas que chegaram ao gol do Inter, ele tava lá, outra desviou no zagueiro, no Cleiton Sampaio, e aí acabou virando o gol do Bragantino. Mas acho que o Inter é aquela história. O time do amor. O Inter é o time do amor. Não, esquece. Pode com amor. Essa história de amor, deixa pra lá, esquece. Mas o amor pode mover montanhas, menina Renata, não é isso? E a união faz o quê? A força? Quem sabe um 2-0 pro Flamengo seja um bom resultado até, né? Pode até tomar mais. Hoje eu tô pensando seriamente em cancelar os palpites aqui. Olha, mas estamos loucos esperando o palpite. Já tem gente gritando palpite aqui do lado. Não vou contar que é o Chico e nem o Ulisses, tá bom? É isso. Bom. Da noite, a transmissão de Flamengo e Internacional. Levantou a mão. Ah, tá apontando pro Maraca. Aqui o Maracanã, pô. Maraca. Grande Maraca. Coisa maravilhosa, né? Grande mesmo, hein? Muita história do Maracanã. E a gente vai começar, Eugênio, com as prováveis escalações de Flamengo e Internacional para esse jogaço que você assiste logo mais. Começando com o Flamengo de tanta gente, Flamengo de Ivo Meirelles, Flamengo de Didico Adriano Imperador, hoje com Pedro, provavelmente lá no comando do ataque, com Rossi, Varela ou Emerson Royal? Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Será que vai ter gol de cabeça de bola aérea de zagueiro hoje? Jorginho, Alain ou Everton Araújo? Plata, Luiz Araújo, lembrando que o Arrascaeta está suspenso. Samuel Lino e Pedro. É o provável Flamengo para enfrentar o Internacional de tanta gente, de Dadá Maravilha, de Escurinho, de Paulo Roberto Falcão, de Rafael Sobis, de Manga e de tanta gente. Hoje com Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei. Thiago Maia, Alan Rodrigues, Tabata, Alan Patrick, o homem do banjo, que dá o ritmo ao meio-campo do Fluminense, Wesley e Ricardo Matias. Segundo Rafael Prats, Ricardo Matias é o escurinho dos tempos modernos. Eu adorei essa, adorei. A diferença de que o Ricardo Matias deve sair titular, porque o escurinho era o cara que entrava... Ô Lelê, olá lá, escurinho, secreta, vem aí, né? o bicho vai pegar. Entrava e fazia. Eu tava olhando essa escalação do Inter e eu dei as notas para Bragantino e Inter, né? O Internacional ganhou de 3-1. Você deu as notas do Inter. Dei as notas dos dois times. Que nota você deu para o garoto? Essa era a minha pergunta. Dei 8. Eu não costumo dar 8, não. 8, 10 para Deus, 9 para o Pelé, 8 para os mortais. Ele fez os gols, um momento bom. Mas mais do que o garoto, eu estava olhando os outros nomes para quem eu dei boas notas. Alan Patrick. Tabata. Wesley, que teve assistência Bernabei. É que o momento do Bernabé é bem delicado, né? Fora de campo também. Vamos ser honestos, né? Ele tá vivendo essa questão de ameaças, até se pronunciou que... né? Exatamente. Então, e é um jogador que a gente sabe que pode entregar. Ano passado foi bola de prata aqui na ESPN. É um bom lateral, mas vive esse impasse, esse drama fora de campo. Vai ter que separar aí o joio do trigo para conseguir... Pô, contra o Flamengo ele vai ter trabalho ali, né? Johnny, então, diga lá, Bel. O que esperar desse jogo? O Flamengo é um time que gosta de ficar com a bola. Sim. E jogar, né? Jogar. Terá pela frente o Internacional, que é um time também de muita qualidade técnica. Sim. O que você imagina? Uma coisa que eu imagino, eu sei que você compartilha comigo, já que foi dito no bloco anterior. Imagino gols. Gols. Não acho que vai ser um jogo como analisaremos aqui São Paulo e Atlético Nacional e outros jogos aí da Libertadores que acabaram sem gols. Esse jogo eu imagino que seja um jogo mais emocionante. Flamengo, obviamente, contando com o fator casa, que você tanto adora, está um pouco na frente, não apenas pelo fator casa. Eu acho o time do Flamengo, no papel,
superior, mas o Flamengo na Libertadores ainda não apresentou um futebol notável. Eu estava no Maracanã, inclusive Flamengo perdeu, e Deportivo já que Táchira. você citou o fator casa, Central Córdoba, né? Ele perdeu do Central Córdoba. E na Exatamente. Copa do Brasil ele perdeu do Galo no Maracanã. Perdeu do Galo e... ganhou lá, né? No jogo que ele se classifica contra o Deportivo Táchira, foi um drama. O Flamengo jogou muito mal, consegue um gol no segundo tempo com o Léo Pereira ali de cabeça, mas o Rossi também salva o time ali no finalzinho. O Flamengo ainda não estreou, pra falar a verdade, nessa Libertadores. Precisa ter aquela partida que chancele o favoritismo que a gente tanto acredita ao Mengão. E contra o Internacional, que é um time também que tem uma camisa pesadíssima na Libertadores, né? A gente falou da camisa do São Paulo, o Inter, querendo ou não, já foi carrasco do São Paulo algumas vezes na Libertadores. É um time forte, que vem aí com o menino embalado. E assim, pô, você tem o Ricardo Matias voando, você tem o Pedro querendo desencantar, falando dos 9. Mas ainda é um momento de pressão pro Roger Machado, não é? Muito. Esse jogo contra o Bragantino que o professor citou foi um alívio, né? Fora de casa, ganhar de 3-1 ali. Muito impressionado. Não sei não, viu, professor? Um revés ali contra o Bragantino. O Inter correu riscos naquele jogo. A gente estava falando da possibilidade remota de um 0-0. O último Flamengo e Inter no Maracanã não foi um 0-0? Foi no Aquele Brasileirão. que o Roger recua o volante para fazer os 3 zagueiros. Foi a primeira rodada do Brasileirão. E foi um bom jogo. Tanto é verdade que foi a primeira rodada, só pra lembrar, que eles vão jogar 3 seguidas agora. Exatamente. Porque terminou o primeiro turno, a 20ª rodada é o fim de semana. Então eles vão jogar hoje, vão jogar no final de semana e no final de semana é no Beira-Rio. Então vão ser 2 jogos seguidos no Beira-Rio. Exatamente. Pelo Brasileiro fim de semana e semana que vem pela Libertadores, certo? E eu te digo que, até por essa pressão que continua, mais amenizada pela vitória contra o Braga, eu acho que o Roger não é muito do gosto dele, mas a necessidade hoje, o Roger eu acho que hoje assinaria o 0-0. Ah, pô. Se o Inter sai com 0-0 do Maracanã, ele sai feliz. Qualquer time sairia, vamos falar a verdade, né? Pensando em jogo de ida no Maracanã, se você obter um 0-0 contra esse Flamengo... E é um confronto muito parelho, inclusive em termos de qualidade, de possibilidades. O Inter sairia feliz com esse 0-0. O que você imagina para esse confronto ou para o jogo de hoje, Eugênio? Eu imagino isso que o professor colocou, lembrando o jogo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é um time que não abre mão do seu estilo, da sua maneira de jogar, de marcar lá na frente, de recuperar a bola no campo de ataque, de pressionar o adversário com e sem a bola o tempo todo. Não foi 0-0 a primeira rodada. Laura Luzi, colorada Laura Luzi, me lembra. 1-1. Foi 1-1, foi um empate. Um beijo pra Laura. O Inter sai na frente e o Flamengo empata, né? Exatamente. Laurinha do Gigantão? Laurinha do Gigantão. Um beijo pra... Grande comentarista. É isso aí. Então, como eu dizia, o Flamengo não abre mão desse estilo. E o Inter negocia o seu estilo, dependendo do adversário. Sim. Então, a negociação acho que vai ser muito em cima disso. De estar esperando um pouco mais, sem abrir mão de jogar. Não vai abrir mão de jogar. Apostando mais em contra-ataque, o Inter, será? Para sair na boa, para explorar as costas da defesa do Flamengo, que é uma defesa que joga em linha alta. O Flamengo sofre muito poucas finalizações e muito poucos gols. Mas em mata-mata, Abel, você não gosta do que eu vou falar, já falei isso aqui mais uma vez, o cara pode empatar as 2 e ganhar nos pênaltis. Então, não acho que vai ser isso que eu não gosto de 0-0, Eugênio. Mas pode ser assim. Tem time inferior tecnicamente que se agarra no 0-0 para levar para os pênaltis e tentar a sorte ali. O Boca chegou na final assim, contra o Fluminense. Pois é. O Paraguai numa Copa América aí também não ganhava de ninguém, indo. Em 14 Mas não é o caso do Internacional, hein? O Paraguai foi a final do mesmo jeito. Eugênio, não é a característica desse time do Internacional. Eu tô colocando, mas diante das circunstâncias do jogo, não vejo maldade nenhuma em você negociar essa circunstância. Você sabe como foi a chegada do Internacional à Cidade Maravilhosa? Teve uma grande recepção. Imagina que o Laurinha estivesse lá, hein? Segurando lá um sinalizador daqueles. né? Pode colocar as imagens, então. Praia de Copacabana, é isso? Bandeiraço, olha lá. Olha aí que coisa linda. Ruas de Fogo Colorada. Rua de Fogo Colorada no Rio de Janeiro. Que coisa maravilhosa, hein? Não é, professor? Ah, sem dúvida. Você sabe que eu passei ali no bondinho de Santa Teresa? Quem pega o bondinho de Santa Teresa, à esquerda, tem um boteco colorado, todo colorado. Olha só. Escudão do Inter, da parte de fora, assim, na parede.
Um time grande tem torcida em todo lugar, né, Abel? O Inter tem tradição, peso suficiente para fazer isso. Imagina em Porto Alegre o que será. Pois é, estaremos lá na live pré-jogo, hein? Torcida maravilhosa do Internacional também. Claro que vai ser um clima bonito em Porto Alegre e no Rio de Janeiro também, né? Legal quando tem as duas torcidas. Eu falo e alguém ouvindo pode pensar, mas não é normal ter duas torcidas? Deveria ser. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, os clássicos são disputados com apenas a torcida mandante. O que, na minha visão, entristece. Uma tristeza. Tira um pouco do brilho da rivalidade, dos clássicos. Mas, com tanta violência que já vimos e até mortes, acontece esse tipo de coisa. Olha que festa bonita aí, Eugênio, da torcida colorada. Confirmado. Laura estava lá. Lógico que estava lá, né? Ela falou? Falou, mandou aqui. Sim, Eugênio, estava lá. É isso. Então, nação rubro-negra, vamos ao mercado da bola. Bento pode deixar o Al Nassr de Jorge Jesus e Flamengo ganhar oportunidade de contratação. Ao tudo que indica, o brasileiro que perdeu espaço na Arábia Saudita deve deixar o time de Cristiano Ronaldo. Bento pode deixar o Al Nassr e Flamengo tem chances de acordo. Crescer cada vez mais as chances do goleiro Bento deixar o Al Nassr. Agora vamos às notícias do mercado da bola. E vamos compartilhar essa notícia que é do Somos Fanático. Queremos deixar os créditos para este site. E vamos à notícia. Bento pode deixar o Al Nassr de Jorge Jesus e Flamengo ganha oportunidade de contratação. Vamos ler na íntegra juntinhos. E então vamos tirar as nossas próprias conclusões dessa possível negociação. Cresce cada vez mais as chances do goleiro Bento deixar o Al Nassr do técnico Jorge Jesus. O brasileiro perdeu espaço na equipe para Nawaf Al-Kid. Além disso, os sauditas podem ir ao mercado em busca de um novo goleiro. Ainda de acordo com a mídia saudita, Darla Al-Hassad, a definição do futuro do goleiro brasileiro será decidida em breve. Bento deixou o Brasil na temporada passada por mais de 100 milhões de dólares. O Flamengo terá uma grande oportunidade de avançar pelo brasileiro em meio à saída do Al Nassr. O goleiro, inclusive, é de agrado do departamento de contratação do clube carioca, que também avalia Gabriel Brazão. E agora é o salário. Salário de quase 100 mil por dia. Para voltar ao Brasil, Bento precisará diminuir suas pendências financeiras. Isso porque, na Arábia Saudita, o goleiro tem um salário de quase 100 mil por dia. Por mês, os ganhos do atleta batem na casa de 2,9 milhões. Pois é. O Flamengo pode contratar ele, mas vai ter que avaliar essas pendências que ele tem no clube, o qual ele atuou, e ver se está realmente de acordo aí o salário dele, se vale a pena ou não. O Flamengo tem que rever. São vários fatores que a gente já sabe que leva em conta uma contratação, né, de um jogador o qual o Flamengo tem interesse. Avaliando em 100 milhões de euros, o equivalente a 69 milhões de reais, Bento tem contrato com o Al Nassr até a temporada de 2028. Na Arábia Saudita disputou até o momento 49 jogos. O goleiro perdeu espaço após exibições abaixo do esperado. Gabriel Brazão do Santos. Gabriel Brazão, goleiro do Santos, é a prioridade do Flamengo no mercado da bola em meio à saída de Matheus Cunha, que está em fim de contrato
para o Cruzeiro na próxima temporada. Houve uma consulta informal do Flamengo nos bastidores para entender melhor sobre o goleiro do Santos. Nada além disso. Brazão, que é avaliado em 6 milhões de euros, o equivalente a 37 milhões de reais, tem contrato com o Peixe até 2028. Flamengo o aprecia pela estatura, 1,92 m de altura e idade 24 anos, né? Então, essas são as notícias aqui que estamos passando para vocês rubro-negros sobre o mercado da bola. O Flamengo sabe que precisa fortalecer o time, fortalecer o elenco, porque os outros times rivais também estão fazendo isso, estão dispensando seus jogadores por fim de contrato, mas também está trazendo novos atletas para fortalecer o seu elenco, e o Flamengo não pode ficar para trás, né? Na verdade, o Flamengo nunca ficou, mas precisa montar um elenco compacto, um elenco onde haja união, para que possam trazer alegrias para a torcida rubro-negra por meio das vitórias. A gente sabe que nem sempre vai haver um momento em que o Flamengo vai poder ganhar um jogo 2-0, 3-0, goleada, isso é muito difícil mesmo. Os times estão cada vez mais evoluindo, times fracos como o Mirassol, né? O Bragantino antigamente não era um time que é hoje. Muitos times estão crescendo justamente porque está evoluindo em contratações. Então é muito difícil hoje acontecer como acontecia anteriormente, sempre goleada nos times menores, né? Muitos times da Série B que sobe para a Série A. Então o Flamengo tem que ficar ligado e trazer atletas de alto nível, levando em conta também o salário. Pois é, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever no canal se você é novo por aqui, ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que rola aqui no nosso canal. Bons créditos, vamos deixar aí para o Jogo Aberto, ESPN Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.